Graça e paz, meus irmãos, meus amigos, estamos de volta. Meu nome é pastor, eu sou o reverendo pastor João Batista Cantar. Nós representamos a Igreja Batista Ortodoxa, tanto eu como a minha adjuntora, minha esposa, pastora Divanilda Maria da Silva, estamos empenhados em fazer a obra do Senhor. Temos aí estudado alguns meses para fazer a obra, e esta obra ser uma obra bastante relevante. E hoje, meus irmãos, durante a semana a gente estuda algumas coisas e já está com 15 dias que eu estou aí com um detalhe no livro de Ezequiel, capítulo 8, e que eu resolvi a compartilhar com os irmãos, né? Nós estamos aí fazendo este culto online, por enquanto, né? Até segundo as ordens, aí nós vamos fazer este culto só online, mas tem sido uma bênção, né? Temos também aí o canal A Lupa das Verdades Bíblicas, que você pode também lá no YouTube se inscrever. Se inscreva também neste canal, Primeira Igreja Batista Ortodoxa. Temos aí o seminário também, para dar sequência, já fizemos o livro de Gênesis, né? Mas a questão hoje é o livro de Ezequiel, o capítulo 8 do livro de Ezequiel. Nós vamos ler, são 16 versículos, e nós vamos ler esses versículos e logo após eu vou explicar o porquê desta mensagem desta noite sobre... Na verdade é um pequeno estudo. A forma que eu prego na verdade ela não chega a ser uma pregação, é um informativo bíblico, um pequeno estudo, né? Dos relatos bíblicos, porque nós precisamos estar informados. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele diz assim, que nós errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá em Oséias, capítulo 4, capítulo 10, capítulo 4, fala assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a Bíblia não foi feita para ser lida, a Bíblia foi feita para ser estudada, analisada, examinada. Jesus disse, examinai as Escrituras, examinai, né? Mas nós vamos ler e depois vamos falar aí o mistério da onde nós vamos trabalhar. Questão de 40 minutos, eu já estou encerrando, 1 hora o máximo, né? Para que não fique um vídeo pesado. O que precisamos entender, primeiro, antes de eu começar a ler, é que o capítulo 8
o capítulo 9 e o capítulo 10 de Ezequiel, eles são sequenciais. São sequenciais. Então, mas nós vamos ler o capítulo 8 e eu vou dar a informação do 9 e do 10. Né? A epígrafe já diz tudo. A idolatria no santuário. A idolatria no santuário. A epígrafe já diz tudo. Mas vamos lá. No sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, nota bem, no sexto ano, Ezequiel está dizendo isso aqui, escrevendo aqui, no sexto ano, no sexto mês, no quinto mês, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciões de Judá, assentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e vi uma semelhança como aparência de fogo, desde o céu, seus lombos, e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de resplendor, como brilho de metal. Estendeu a mão de uma mão, estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões. Interessante que é em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provocava ciúmes. A imagem que provocava ciúmes. E a glória do Deus de Israel estava ali conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então ele me disse: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte e vi que do lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúme à entrada. Ele me disse: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a nação de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Então ele me levou à porta do átrio, olhei e vi um buraco na parede. Ele me diz: filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e vi uma porta. Então me disse: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei
e vi toda forma de répteis, de animais abomináveis e de todos os ídolos da nação de Israel, pintados na parede em redor. 70 homens dos anciãos da nação de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da nação de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. De novo ele me disse: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Então ele me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e vi mulheres assentadas chorando por Tamuz. Ele me disse: viste, filho do homem, verás ainda a abominação maiores do que estas. Ele me levou ao átrio interior da casa do Senhor, e vi a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. Eles se prostraram diante do sol, virando para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, é coisa de pouca importância para a casa de Judá o fazerem as abominações que fazem aqui? Devem ainda encher a terra de violência e continuamente provocar-me a ira? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, não olharei com piedade para eles, nem os pouparei, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Meus queridos, a razão de eu trazer nesta noite esta passagem é uma passagem longa, aí são 18 versículos, né? O capítulo 8. Mas no versículo 16, que é o ponto-chave da pregação desta noite, e eu vou explicar. Ele me levou ao átrio interior da casa do Senhor e vi a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. Eles se prostraram diante do sol, virando para o oriente. Vamos começar, e eu quero pedir para você, por caridade, que venha se inscrever no nosso canal, Primeira Igreja Batista Ortodoxa,
e também no canal Lupa da Verdade Bíblica. A razão de eu estar trazendo esta mensagem nesta noite, ou este pequeno estudo, é porque no versículo 16 do capítulo 8, fala que 25 homens estavam de costas para o altar. De costas para o altar. Faziam as suas orações, as suas petições, adoravam ao sol no Oriente. E eu fui chamado, meus irmãos, Deus me deu um dom muito lindo para pesquisar, para buscar, para estar desmistificando algumas bases, algumas teorias de pessoas, algumas até mesmo sem cultura, outras com cultura, mas não deixa que o Espírito de Deus trabalhe da maneira que quer trabalhar. Mas a maioria das pessoas não querem fazer um estudo aprofundado, não participam de escolas bíblicas dominical, não participam de reuniões de obreiro, que precisa, que é uma bênção também. Enfim, não participa de um estudo sistemático nas suas denominações, chamado culto de doutrina ou culto de ensino, e andam pregando por aí, ensinando por aí, que as igrejas, no caso as igrejas, as denominações, todas as denominações oram de forma errada. Por quê? Porque no capítulo 26 aqui, no capítulo 16 de Ezequiel, vamos ler aqui, que, olha aqui, ó, ele me levou ao pátio interior da casa do Senhor, e vi a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas viradas para o templo do Senhor. O pórtico era um pátio onde ficava o pessoal entre a porta do templo e o altar. No altar, do lado, na frente do altar, embaixo, ficava a Arca da Aliança. Deus, a presença de Deus ficava ali. Então eles viravam as costas para Deus e olhavam para o Oriente e eles se prostravam diante do sol. Aí, pregadores, pregadoras, pessoas idôneas da fé, pessoas estão pregando, estão levando essa teoria para as igrejas e dizendo que, ou para alguns, a forma deles pregarem, deles mostrarem conhecimento, a forma deles chegarem a querer dizer que também são pessoas inteiradas, é pregando que a forma de orar está errada. A forma que as igrejas oram, você chega na tua igreja,
você dobra o joelho e põe os braços na cadeira com as costas viradas para o altar. O pastor vira as costas para o altar e vai orar. Que isso é errado, porque que Ezequiel está dizendo, né? Então isso é uma santice, é uma tolice, isso não é, tem um contexto, tem um histórico que eu já li aqui desde o começo, né? O versículo 1 aqui, do capítulo 8, diz assim: no sexto ano do sexto mês, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e vi uma semelhança como aparência de fogo, desde os seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de resplendor, como o brilho do metal. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito de Deus tomou pelo cabelo da cabeça. O versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3, Ezequiel está dizendo que ele estava sentado na casa dele, ainda lá na Babilônia, ainda debaixo de pressão da Babilônia, ainda no exílio. Os anciãos aqui de Judá foram procurar ele, para ele ter uma palavra de Deus, a questão, né, de uma vitória sobre esse exílio em Jerusalém. O capítulo... Então as pessoas pregam que as igrejas oram de forma errada. Ainda tem algumas pessoas que eu já vi, a cadeira está reta aqui, pois eles pegam a cadeira, viram ela ao contrário, para ficar de frente para o altar para orar. Eu vi isso já. Eu já vi isso umas 3 vezes. Eu já vi isso umas 3 vezes. Mas vamos lá. Pelo que lemos nesses capítulos aqui, tem de 3 a 4 abominações. Não é só essa de estarem adorando o sol. Mas vamos lá. Vamos rapidamente passar todas para nós ficar inteirados. Porque o pastor aqui pesquisou um pouquinho, demorou mais de uma semana para preparar esse sermão aqui, que vai ser uma benção. O capítulo 8, 9 e 10 de Ezequiel descreve a visão das abominações do templo funcionando. Deus pegou Ezequiel pelo cabelo, a mão pelo cabelo, sinal de rendição, e levou entre a terra e o céu, entre o céu e a terra. E ele estava de corpo presente com os anciãos de Judá, mas em espírito Deus levou ele lá no templo em Jerusalém. O capítulo 8, 9 e 10 de Ezequiel descreve as visões das abominações no templo funcionando como uma justificativa teológica para iminente destruição de Jerusalém. A gramática textual desses capítulos e nuance do hebraico, o texto de Ezequiel é conhecido por
hebraico, idiosincrático, muitas vezes técnico e detalhista. Versículo 1, a expressão Aetai, Alai, Yad, Adonai. A mão do Senhor veio sobre mim e uma fórmula técnica para a mão do Senhor veio sobre mim é uma forma técnica para o transe profético. O uso de mão, Yad, denota uma força irresistível e física que toma o profeta. Versículo 14, o termo Tamuz, ou Tramuz, refere-se à divindade tunéria da fertilidade. Tamuz, ou Tramuz, refere-se à divindade suméria da fertilidade. Do Mise. A nuance gramática aqui é o particípio mecote, indiciando uma ação contínua e ritualística. Eles estavam chorando ritmicamente. Aquele choro ritmicado, né, como lá aquela oração no Muro das Lamentações, daquela forma que você entende lá. Versículo 16, o texto descreve homens de costas para o templo e rosto para o oriente. O verbo Mishatavitei, é um pouco complicado aqui esses verbos, adorando está no particípio e o altar. É uma violação máxima do espaço sagrado, reservado aos sacerdotes. Os versículos 17, a expressão chega um ramo ao seu nariz, Sholeshim, ele, Azemorai, El, Apan, é um enigma exegético, pode referir-se a um rito persa, zoroastriano ou, segundo alguns gramáticos, ser um Tikeni, Soperini, correção dos escritos ou escribas para evitar uma expressão blasfema original. Versículo 18, o verso 18 do verbo chamar, poupar, ter piedade, na negativa reforça a irreversibilidade do juízo. Exegese histórica. O cenário é um 6º ano do exílio do Jarquim, 592 a.C. Ezequiel está na Babilônia, mas sua visão
o transporta para Jerusalém. Contexto político: Judá estava sob o reinado de Zedequias, oscilando entre a submissão à Babilônia e a busca por auxílio no Egito. A sincretização, o templo, não estava vazio. O templo não estava vazio. Eu estou correndo um pouco, mas depois eu vou explicar. O templo não estava vazio, mas superlotado de deuses estrangeiros. A elite de Jerusalém acreditava que, como Deus os havia abandonado, versículo 12, eles precisavam buscar proteção em outras divindades egípcias, babilônicas e fenícias. Por isso, deixa eu pegar uma caneta aqui. Fenícias. Por isso, meu amado, minha amada, vai muito além a questão de alguém pregar por aí, alguém dizer por aí que as denominações, que as igrejas oram na igreja, nos templos, de maneira errada, porque oram com a costa para o altar. Eles estavam ali orando com as costas para o altar, porque a presença inefável, a presença real, a presença notória do Deus de Israel estava na casa, ainda sobre aquele pequeno púlpito que estava por cima dele, a arca da aliança. Mas o templo estava cheio de deuses. E o povo de Israel estava com birra, ou fazendo até mesmo uma guerra. Por quê? Porque eles estavam errados. O povo foi para a Babilônia e Deus não respondia. Lembra de Moisés quando subiu? Lá ainda quando saiu do Egito, lá no deserto, que subiu para o monte e ficou 40 dias e 40 noites, que Arão foi obrigado não, ele fez porque quis, mas ele foi convencido a fazer um bezerro de ouro. É nessas condições que estavam ali o povo dentro do templo. Porque a casa do Senhor estava cheia de deuses, divindades egípcias, babilônicas e fenícias, tudo dentro do templo de Deus, em Jerusalém. E o povo lá. Então, por isso, eles não conseguiam, eles não olhavam para Deus ali para frente, eles não oravam por causa disso. Mas aí você vai me dizer, mas pastor, é mesmo, as igrejas todas, as pessoas, elas vão orar e ficam com as costas para o altar, o pastor também, mas
existe um fator que lá na frente eu vou explicar também, mas eu já vou adiantar você aqui, porque talvez não dá tempo, é muita coisa. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Jesus veio e tomou a posição do sumo sacerdote, e ele agora é o nosso sumo sacerdote. O véu do templo se rasgou e as coisas mudaram. Hoje o templo é você. Então você pode orar de costa, deitado, de lado, de banda, no banheiro, no trabalho, no carro, de bar, na oficina, na roça, na rua, dentro de um poço, furando um poço. Aonde Jonas não orou ainda no Velho Testamento? Da onde ele orou? Do fundo de um ventre de um grande peixe, que ele classifica em algumas versões no fundo do céu, no fundo do inferno, do ventre do inferno. Clamei, Deus me atendeu. Mas vamos lá. As mulheres e Tamuz, o culto a Tamuz ocorria no 4º mês, junho e julho, época em que a vegetação morria, simbolizando a descida do Deus ao submundo. Isso mostra que a apostasia permeava todas as camadas sociais, não apenas a liderança. As mulheres que eram estéreis clamavam a Deus Tamu, que é a Deus da felicidade, da fertilidade. Isso tudo dentro do templo. Vamos lá para frente. Hermenêutica, a visão e o rapto pelo cabelo. A experiência de Ezequiel no versículo 3 é uma das mais singulares da Bíblia. Ele estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visão. Não é literal. Ezequiel não foi lá literalmente, mas o fato era real. Ele viu pelo Espírito os fatos que estavam sendo reais, acontecimentos no templo reais, mas a visão de Ezequiel foi um rapto. O rapto pelo cabelo, hermeneuticamente, o ato de ser agarrado pelo tististe, mecha de cabelo, franja, simboliza primeiro, passividade total. O profeta não vai por vontade própria. Passividade total. O profeta não vai por vontade própria. Ele é arrastado para a realidade espiritual. 2. Vulnerabilidade e humilhação. No Antigo Oriente Médio, agarrar alguém pelo cabelo era um gesto de domínio ou punição. Aqui Deus demonstra
a autoridade absoluta sobre o corpo e a mente de Ezequiel. 3. Natureza da experiência. O texto a especifica em visões de Deus. Bemar Ot. Elohim, isso significa que não foi um teletransporte físico, bilocação, mas uma experiência estática, onde sua consciência foi transportada para ver a realidade espiritual do templo. Eu estou trazendo tudo isto para tirar esse conceito, como que eu vou dizer aqui, para não ficar muito pesado. Tirar esse conceito, tirar este costume não é uma palavra para o que eu quero dizer, para tirar essas heresias. Pronto, cheguei ao ponto certo. Essas pregações heréticas que pegam um texto sem contexto e leem o versículo 16 e acha que já está o pregador da hora e aplica com a realidade que existencial, né? Existencial, né? Porque venhamos assim, os irmãos me entendam, como as igrejas vai pegar as suas fileiras de banco, as suas fileiras de cadeiras e pôr em posições opostas, viradas para o templo, para o membro chegar e orar. Por quê? Porque nós não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. A glória de Deus, o poder de Deus, a magnitude de Deus, ela não está mais localizada numa simples caixa de 25, 26 polegadas, dependendo a réplica. Mas vamos lá. Terceiro, a natureza da experiência. O texto, a experiência em visões de Deus, Bemear Ot, Elohim. Isso significa que não foi um telegrama, um teletransporte físico, bilocação, mas experiência estática, onde sua consciência foi transportada para ver a realidade espiritual do templo, a visão das camadas de abominações. Agora você vai ver as camadas das abominações que aconteciam lá. Então não é só orar para o Deus Sol, ou orar para o Sol, com destino, com o rosto virado para o Oriente. As camadas das abominações que estavam sendo realizadas dentro do templo de Deus, da casa de Deus.
A estrutura do capítulo é uma progressão de choque. Deus leva Ezequiel cada vez mais fundo no templo. Em cada passo, as abominações tornam-se piores. O ídolo do ciúme, que logo lá no começo nós fala, que é o primeiro, provavelmente uma estátua de Azera, ou Acera. O ídolo do ciúme, provavelmente uma estátua de Azera. As figuras rastejantes, representações zoomórficas, possivelmente influenciada ou influência egípcia. O choro por Tamuz, culto mesopotâmio de fertilidade. Então tudo isso, olha só, Azera, eles cultuavam a Azera, as figuras rastejantes, que representações zoomórficas, possivelmente influenciada de egípcia, então aos deuses egípcios, ou deusas. O choro por Tamuz, o culto mesopotâmio de fertilidade, e a adoração ao sol. O ápice da traição, onde os líderes viram as costas para a presença de Deus. Viram as costas para a presença de Deus, o Santo dos Santos, para adorar a criação. Então, meus amados e queridos, vamos buscar mais entendimento de Deus. Ele tem para dar. Meu filho, minha filha, frequente a escola dominical. Meu filho, minha filha, participe de um curso teológico, observe na sua igreja. Os batistas têm seminários ótimos, os assembleianos têm seminários ótimos, os presbiterianos têm seminários ótimos. Mas se você pergunta a minha opinião sobre seminário, faça um batista ou um presbiteriano, ou os dois, você ficar mais inteirado. Vamos para frente? Então essa questão, amados, a adoração ao sol é o ápice da traição. Por quê? Porque para adorar ao sol, eles precisam de virar, da mesma coisa que no Velho Testamento, para adorar a Deus, ali na arca, eles tinham que virar para Deus. Então eles viraram as costas para Deus. Os outros que adoravam a Tamuz não viravam as costas fisicamente, presencialmente, porque os deuses estavam dentro do templo. Mas em especial o sol, eles viravam 25 anos para o oriente, onde o sol estava nascendo. Está entendendo o mistério? Então o sentar, o orar de costa, ou de frente, ou de lado, ou deitado, não tem diferença. Por quê? Porque hoje o templo está aqui. O que é necessário é que você está orando a um Deus chamado Jeová Jiré.
Deus da providência, Jesus Cristo, o único Salvador do mundo, e o Espírito Santo, o Consolador. O Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Não fique bravo comigo, é porque eu preciso ensinar. Eu preciso trazer. Isso é algo que muitos estão com isso na cabeça faz muito tempo. E não é todo mundo que podia fazer um curso teológico. Hoje, meus amados, existem cursos teológicos seríssimos e são considerados baratos. Mas, meu santo, você que ainda não tem uma escola dominical na sua denominação, abra uma escola dominical, meu amado. Você que ainda não tem um culto de, eu não vou falar de doutrina de ensino. Porque o culto, o povo já está cansado desse reteté e mentiras de profetas que aparecem por aí. Se aparecer, se você começar a aplicar, mas eu tenho medo que alguém, que eles vai embora, não vai. Se você falar a Bíblia, se você explicar, se você nós precisamos trazer sempre uma pessoa do seu conhecimento para trazer, não é inovação, é transformação para as suas igrejas. Você abriu a igreja, agora você precisa ter uma base, um fundamento. Você precisa ter uma regra de fé. Mas a minha regra de fé é a Bíblia. Sim, é a Bíblia. Mas você precisa ter alguém que explique a Bíblia. Eu sinto muito em te dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. Se a volta de Jesus fosse hoje, por hoje, apesar que eu sei que Jesus, para mim, no meu entendimento, a igreja passará pela grande tribulação. Pelo que eu estou vendo por aí, a igreja passará pela grande tribulação, para depois vir aquele maravilhoso e abençoado 1000 anos. Então vamos estudar. Conclusão, Ezequiel 8 funciona como um tribunal divino. O capítulo 9, Deus apresenta as evidências fornecidas do crime. O rápido pelo cabelo serve para colocar o profeta como testemunha ocular de que a glória de Deus não está saindo do templo por falta de poder, mas por ser expulsa pela impureza do seu próprio povo. Está entendendo o mistério? Está entendendo? Ezequiel 8 funciona como um tribunal divino. O capítulo 9, Deus apresenta as evidências, fornecidas do crime. O rápido pelo cabelo serve para colocar o profeta como testemunha ocular de que a glória de Deus não está saindo do templo por falta de poder, mas por ser expulsa
pela impureza do seu próprio povo. E hoje o Espírito Santo já não está em muitos lugares por aí. Mas esse é um outro vídeo que eu quero falar. Os capítulos 8, 9 e 10 formam uma unidade literária inseparável. Então, para você entender o capítulo 8 e 16, você precisa passar pelo 9 e pelo 10. Não se julga um livro pela capa. Os capítulos 8, 9 e 10 formam uma unidade literária inseparável. É uma visão contínua que começa com a denúncia, capítulo 8, passa pela execução da sentença, capítulo 9, e termina com a retirada da glória de Deus, capítulo 10. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Você já leu o capítulo 8 completo? Você já leu o capítulo 9 completo? De Ezequiel? Você já leu o capítulo 10 completo? Ou você, quando começa, fala, vixi, misericórdia. Me diz. O contexto dos anciãos na casa de Ezequiel, capítulo 8 e 1. Antes do rapto pelo cabelo, Ezequiel está sentado em sua casa, com os anciãos de Judá. Nuance histórica. Esses homens eram a liderança no exílio. No exílio. Eles buscavam uma palavra de esperança, talvez esperando que Ezequiel dissesse que o templo em Jerusalém era indestrutível. O contraste. Enquanto os anciões estavam fisicamente diante do profeta na Babilônia, Deus arranca Ezequiel dali para mostrar que os anciãos que ficaram em Jerusalém, os 70 homens no versículo 11, estão praticando ocultismo religioso. Vamos aí, gente. Significando, Deus prova a Ezequiel que a liderança, tanto no exílio quanto na prática, estava corrompida. O silêncio de Ezequiel diante deles, após a visão, é um julgamento em si. Capítulo 9, o selo do remanescente. O capítulo 9 introduz os executores da cidade. 7 personagens aparecem, 6 com armas de destruição e um vestido de linho com um estojo de escriba. A marca na testa, Tove. No versículo 4, Deus ordena, passa pelo capítulo 10, o versículo 4. No versículo 4, Deus ordena, passa pelo meio da cidade e marca com um sinal na testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações. A gente não quer entrar nesse perfil das igrejas brasileiras, das igrejas mundiais, no mundo, ou no Brasil. Vamos falar no Brasil, porque nós moramos no Brasil.
Só fui até o Paraguai e Bolívia e olha lá. Nas fronteiras. No versículo 4, Deus ordena, passa pelo meio da cidade e marca com sinal na testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações. A origem hebraica, a palavra sinal é tove, ou tave. No alfabeto hebraico, aramaico, fenício, a letra tove era escrita como uma cruz ou um X. Então esse homem que parecia mais um escriba, ele marcou as pessoas que sofriam, que suspiravam e gemiam por causa da verdade, por causa das abominações que o povo está fazendo. Aí esse homem, mandado por Deus, fazia um sinal assim, ó, ou uma cruz ou um X na testa. Nuance exegética. O tove era o tove é a última letra do alfabeto hebraico, simbolizando totalidade ou o selo da verdade. Emete. 2. O remanescente, a marca não era para quem era perfeito, mas para quem sofria pela santidade de Deus. Porque tem pessoas, todos nós somos falhos, todos nós pecamos, mas tem atrocidade que eu não dou conta de fazer. Mas tem barbaridades que você que está me ouvindo não consegue fazer. Todos nós, diante de Deus, somos pecadores. Mas tem coisas que você teve ensinamento primeiro de berço, pai e mãe, e depois que passou a ser para a religião, você tem ensinamento e não consegue fazer e nem olhar ou ficar perto daqueles que estão fazendo. E não é conivente com aquilo, porque se for conivente, está fazendo a mesma coisa. Então esses, o remanescente, a marca não era para quem era perfeito, mas para quem sofria pela santidade de Deus. Deus é santo. Essas meninices que eu vejo por aí me dói tanto. Eu sei que todos os pastores sérios, todos os membros, a membresia que é séria, que tem a sua crença como séria, quando você vê uma atrocidade, você gela. Tipo essas que estão acontecendo hoje por aí. Seu coração entristece. Você fica temeroso, abatido. Meu Deus, como é que pode? O remanescente, a marca não era para quem era perfeito, mas para quem sofria pela santidade de Deus. Suspiram e gemem. A marcação divina precede a destruição. Deus não destrói o justo com o ímpio. Deus não destrói o justo com o ímpio. Capítulo 10. A carruagem e a partida da glória de Deus. Este capítulo é uma repetição da visão do capítulo 1 de Daniel.
de Ezequiel, mas com um propósito sombrio. A glória de Deus, Kavod, está de mudança. O movimento de retirada. A exegese do capítulo 10 foca na geografia da partida. A glória de Deus se move em etapas, como se ele estivesse relutando em sair do templo. Do querubim para o limiar da casa, versículo 4, Deus sai do Santo dos Santos, onde ficava a arca, e vai para a porta do templo. 2. A nuvem e o brilho. O pátio se enche do brilho da glória. O último aviso. Significado: Deus prova a Ezequiel que a liderança, tanto do exílio quanto da prática, estava corrompida. O silêncio de Ezequiel diante deles, após esta visão. Vamos para esse aqui agora, o último. A saída definitiva, versículo 18 e 19. A glória de Deus sobrepõe-se aos querubins e para a entrada da porta oriental. Nuance dos querubins, diferente do capítulo 1, onde Ezequiel clama de seres viventes, quem ele os identifica claramente como querubins. Porque a mudança, no capítulo 8, ele viu a idolatria dentro do templo. No capítulo 10, ele entende que os querubins reais de Deus são infinitamente superiores e mais terríveis que as imagens esculpidas nas paredes do templo. Versículo 10, 1 a 22. As rodas, Galgal. O texto enfatiza que as rodas estavam cheias de olhos. Nada escapa à perspectiva divina. A carruagem Mecabai mostra que Deus não está preso ao prédio, ele é móvel e soberano. Hermenêutica aplicada: julgamento começa pela casa. A lição teológica desses 3 capítulos é centralizada na justiça proporcional, a proximidade do pecado. O julgamento começa pelo templo e pelos anciãos. 9:6. Quando mais perto de Deus alguém está, maior é a responsabilidade. A saída da presença. O maior castigo não foi o fogo das brasas espalhadas sobre a cidade. 10:2. Mas o fato de Deus ter retirado sua presença sem o covarde. Templo tornou-se apenas um edifício comum, vulnerável aos babilônicos. Já estamos chegando ao final aqui, me aguenta aí. O simbolismo das barras e como os batistas ortodoxos ou reformados interpreta esses eventos sob a
a lente da soberania divina e da aliança. Nuance teológica: a perspectiva batista ortodoxa, os batistas que se alinham à ortodoxia reformada, frequentemente subscrevendo a Confissão de Fé de Londres de 1689, leem Ezequiel 8-10, com foco em 3 pilares: a doutrina do remanescente e a eleição. Para um batista ortodoxo, o Tave, a marca, no capítulo 9, é uma ilustração clara da preservação soberana de Deus. Nós vemos a doutrina de que, mesmo em meio à apostasia generalizada de uma igreja ou nação, Deus conhece e sela os seus. A marca não é baseada em mérito, mas naqueles que gemem e suspiram, ou seja, aqueles cujo coração foi regenerado para odiar o pecado que a cultura ao redor abraça. A cessação da glória é a Icabode. Os batistas ortodoxos enfatizam que o templo físico era apenas um tipo, sombra da realidade espiritual. O julgamento começa pela casa. O julgamento começa pela casa. Vamos lá. Eles aplicam isso rigorosamente à disciplina eclesiástica. Se uma igreja local tolera o sincretismo como as abominações do capítulo 8, a glória de Deus, Kavod, se retira, e o que sobra é apenas uma instituição vazia. Nós vemos no capítulo 10 o aviso de que Deus não está preso a nenhuma denominação ou prédio. Cristologia, no homem de linho. Muitos teólogos dessa tradição, um homem vestido de linho, uma cristofania, aparição pré-encarnada de Cristo. Ele é o escriba que garante a salvação dos eleitos, marcando-os. Ele é o juiz que espalha as brasas sobre a cidade. Para o batista ortodoxo, isso reforça que Jesus Cristo é o Senhor da história, responsável tanto pela misericórdia quanto pelo juízo final. Meus amados, estamos chegando ao final aqui dessa nossa meditação. É mais um pré-estudo, né? Quero glorificar a Deus pela sua vida. Quero aqui glorificar a Deus pela vida de todos, também da minha esposa, pastora Divanildo, que tem sido um canal de bênção na minha vida. Vamos fazer aí agora em abril 5 anos de casado, pela glória de Deus. Deus é só vitória, né? Graças a Deus por isso. Estamos chegando mais ao final de mais esta programação.
mais este culto aqui, ao vivo, né? Eu sempre gosto de trazer assim essas informações para que nós venhamos ficar inteirados, né? Então, meus amigos, meus irmãos, vamos olhar, examinar as Escrituras, passar a saber mais antes da gente comentar alguma coisa. Vamos estudar bastante para depois a gente procurar a falar sobre o assunto, né? Estamos aqui, pela glória de Deus. Até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir.